Olá, boa noite. Hoje, terça-feira, 18 de maio. Acompanhe também esta edição do Jornal da Guará pelo aplicativo disponível em nosso portal guará.com. Veja os destaques. Dia Nacional de Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Crianças com autismo têm integrado as estatísticas negativas deste crime. Na Câmara Municipal de São Luís, vereadora Silvana Noelle destaca que já sofreu abusos e propõe diálogo maior sobre o problema. Profissionais da comunicação iniciam mobilização para conseguir a vacinação, afinal, são considerados trabalhadores essenciais. O governo do estado assina acordo para ceder blocos de concreto a 4 municípios. Produção vai ser executada pela equipe carcerária. Secretaria de Estado da Saúde confirma que 15 tripulantes de navio fundeado na costa maranhense estão com coronavírus. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. Jornal da Guará tem como destaque o Dia de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. O problema é gigantesco. Além dos órgãos de combate a este crime, outras políticas públicas estão sendo desenvolvidas. Por exemplo, a Secretaria de Saúde do Estado, que está com a campanha Você Denuncia, a Gente Cuida. Dados da Secretaria revelam que na Regional de Saúde de Zedoca foram registrados 117 casos de gravidez na faixa etária de 14 anos no ano de 2016. Em 2017 foram 113 casos. O ano de 2018 apresentou queda, com registro de 91 casos. Já em 2019 houve um aumento e o ano fechou com 99 casos, número que se manteve em 2020, quando também foram registrados 94 casos de meninas menores de 14 anos grávidas. Na reportagem do Eduardo Gomes, vamos falar sobre a prática de abuso e violência, mas com um recorte a um público infantil muito especial. Autistas vêm sofrendo dentro de seus lares este tipo de agressão. Crianças com TEA, além de requerer atenção especial, também estão entrando nas estatísticas mais assombrosas dos últimos tempos. Os números revelam uma triste realidade. Em 2019, foram abertos 139 procedimentos de casos de estupro de vulnerável na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. No ano passado, foram 101 registros. Segundo esta delegada, apesar dos índices demonstrarem uma redução, no período do pico da pandemia de coronavírus, os casos aumentaram, já que na maioria das vezes são os familiares que cometem esse tipo de crime. É que esses casos de abuso sexual e de violência doméstica, eles aumentaram durante a pandemia. O que aconteceu é que as pessoas não trouxeram a notificação para a delegacia, porque geralmente esses casos acontecem dentro da família, os abusadores são os pais, os avós, os tios, os padrastos. Esses casos chegam a ser notificados em diversos órgãos. Segundo dados que foram coletados pelo Disque Direitos Humanos, nos primeiros 6 meses do ano passado, mais de 86 mil denúncias envolvendo crianças e adolescentes foram registradas. Desse total, mais de 17 mil eram de violência sexual. De acordo com esta psicóloga, os pais precisam ficar atentos ao comportamento da criança, principalmente aquelas que têm autismo. Sim, acontece mais do que a gente pode imaginar, né? Em caso de crianças com autismo, a identificação ela se torna um pouquinho mais difícil por conta da comunicação, né? Que a criança com autismo pode ter essa dificuldade maior. E os sinais que a gente pode estar atento é na parte comportamental. Então, a criança ela pode apresentar intensificação dos comportamentos repetitivos e estereotipados, ela pode apresentar ecolalias tardias, que são repetição de palavras, né? De frases ou palavras que supostamente o abusador possa ter falado com ela no ato. Na delegacia especializada em atender crianças e adolescentes, o tipo de crime mais registrado é o de estupro de vulnerável. A maioria das vítimas tem menos de 14 anos de idade e os agressores geralmente são familiares ou vizinhos que cometem esse tipo de abuso mais de uma vez.
Por isso, a Delegacia da Criança e do Adolescente reforça que a denúncia é muito importante para que muitas meninas e meninos consigam viver longe desses criminosos. Então é muito importante que as pessoas não tentem afastar apenas a criança do abusador e achar que está tudo resolvido, porque vai ter outras vítimas. Seguindo agora com as informações, hoje um incêndio no bairro da Madre Deus deixou moradores e vizinhos assustados. O fato aconteceu em um depósito situado na Vila Gracinha. Segundo moradores, o fogo começou por volta de 5h40 da manhã. Apesar das chamas bem altas, ninguém ficou ferido. O que redobrou a atenção dos bombeiros foram as casas residenciais que estavam ao redor. O local do incêndio armazenava muito ferro velho e ainda não foi identificado o que teria causado esse fogo. Bom, e o Jornal da Guará fala agora sobre a importância dos profissionais de saúde em unidades de terapia intensiva, UTI. Médicos, enfermeiros, auxiliares, esses profissionais são lembrados quando se fala em tratamento de saúde na UTI de um hospital. Mas o dentista é um profissional que pouco se fala e é essencial neste ambiente. Uma pesquisa internacional revelou que os cuidados com a dentição evitam um ambiente propício à proliferação de bactérias e fungos. A boa higiene bucal é parte de um conjunto de práticas para o bem-estar e a qualidade de vida. É também um auxílio para a rápida recuperação de pacientes internados em unidades de terapia intensiva. Uma pesquisa feita no Hospital das Clínicas, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, mostrou que um paciente com problemas respiratórios que recebe a adequada higienização bucal tem 56% menos riscos de sofrer infecções no sistema respiratório. Esses números reforçam a proposição de que, em todas as redes de saúde, sejam inseridos dentistas nas equipes de UTI. O paciente que é assistido pelo profissional da odontologia, credenciado na odontologia hospitalar, ele ganha tempo de atendimento, ele ganha tempo de vida, certo? Ele sai mais cedo da UTI, economiza para o governo, então tem uma rotatividade maior e um paciente que está precisando de UTI pode ter o leito disponível mais cedo. O presidente explica como funciona o trabalho do dentista na UTI. Então, toda a higienização da cavidade bucal, tratamento de problemas causados pela falta de salivação, tratamento das doenças que podem ocorrer na cavidade bucal, além de asseio do tubo, da parte de intubação dele, tudo que está dentro da boca, o profissional da odontologia ele está devidamente capacitado para fazer todo esse asseio e a prevenção e tratamento de doenças. Segundo o presidente, existe uma lei municipal que determina a presença de um profissional da odontologia na equipe médica de uma UTI. No estado, o assunto ainda é discutido. O presidente afirma que a adoção da medida vai ajudar a desonerar o poder público. Então, a aceitação depois dessa época de Covid, ela está sendo bem mais aceita e a população está entendendo que o profissional da odontologia é importante na equipe multidisciplinar, que tem médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, o dentista também está dentro dessa equipe e estão começando a aceitar muito bem. Esta doutora em odontologia hospitalar também fala sobre a importância do dentista na UTI. O cirurgião dentista no hospital, ele realiza a prevenção, diagnóstico e tratamento de alterações bucais que levam a complicações sistêmicas e, consequentemente, prolongam o tempo de internação e aumentam o risco de óbito do paciente. A gente segue para o intervalo, daqui a pouquinho as informações da política com Marcos Saldanha. Jornal da Guará aqui com o nosso bloco de política, Marcos Saldanha conosco. Boa noite, Saldanha. Boa noite, Hugo. Vamos aí ao nosso jogo de xadrez, ver quem se movimentou e quem não se movimentou. Eleições 2022, a gente sempre debate esses nomes ao governo do estado do Maranhão. Boa noite, Saldanha. Pois é, se a gente fosse comparar de fato, né, com uma guerra, a gente está tendo agora uma guerra de movimento, né, uma guerra extremamente estratégica e ela continua sempre sendo travada, sobretudo no campo do governo. E eu acho que o maior exercício que o campo do governo tem que fazer agora, eu digo do governo estadual, é justamente fazer o que tem feito na última semana, que é justamente uma guerra, entre aspas, pacífica. Ou seja, o grupo governista, ele tem a faca e o queijo na mão.
Ou seja, o governador tem tudo para se fazer senador pelo recall que vai trazer do governo do estado e tem uma possibilidade, não estou dizendo por ser melhor ou pior, mas porque tem o cacife político para fazer o sucessor no campo estadual. Porém, a oposição, que ainda não está de toda articulada, ainda não está definida, e eu já fiz essa comparação aqui em relação à eleição municipal, quando o Braide, que era da oposição, mas já tinha um capital político, já estava articulado desde a eleição que havia sido derrotado, o cenário agora é diferente. Ou seja, a oposição, ela só tem um caminho. Ao invés de tentar lançar um nome novo e apostar forte nisso, ele vai precisar minar essa relação dentro do campo governista. Ou seja, ele vai apostar que essas forças que combatem dentro do campo do governo, eles venham a se degladiar. E aí sim esvaziar e abrir espaço para uma terceira ou quarta via surgir. Já por outro lado, os dois candidatos, já pré-candidatos na verdade postos, tanto Carlos Brandão como o Everton no campo governista, não há outra saída a não ser selar uma aliança, fazer o que estão fazendo, visitando obras, fazendo inaugurações, e o governador está dando espaço para ambos os candidatos nisso. A gente viu bem essa semana obras no interior do estado, com Carlos Brandão fazendo ali a inauguração, mas também movimentos com aliados do senador Everton Rocha. Ou seja, o governador tem contemplado a todos os dois. Agora, o que resta saber é se na hora da escolha, na hora da definição, se de fato vai acontecer o que está sendo combinado. O eleito, o escolhido, seja por pesquisas eleitorais, ou seja, por qual razão esteja selada, ele vai aceitar apoiar o outro lado, que foi justamente o que não aconteceu no grupo na época da eleição municipal. Partidos nacionais têm interferência, podem aí influenciar nesse processo de aliança do governador com os candidatos que ele tem aqui no seu grupo político? Podem, claro, que haver ainda, e ao longo do ano inteiro, e sobretudo do ano que vem, quando a gente vai ter um arrefecimento muito maior das eleições, os nomes vão estar de fato postos, e quando começarem as pesquisas de forma mais incisivas, é possível que alguns partidos comecem a fazer interferências. Por exemplo, a gente tem o próprio Carlos Brandão, que é vice-governador e que está fortalecendo o PSDB. Ele tem conseguido, da natureza dele, uma articulação política muito forte. E o PSDB, como é que vai fazer aqui na questão do Maranhão? Quem será o candidato apoiado? O Dória será candidato a presidente? Vai ser preciso fazer palanque? Não que isso seja de todo um constrangimento, mas como vai se dar essa relação? Mas isso a gente só vai saber no andar da carruagem, o impacto e o peso que isso vai ter. Por outro lado, não há constrangimento na questão estadual, porque isso já aconteceu outras vezes. Então, é pouco provável que uma definição estadual venha de fato a fazer uma enorme diferença. Porém, é importante a gente pensar algumas coisas. Por exemplo, o presidente Bolsonaro, partindo para uma reeleição, ele terá um candidato direto aqui no Maranhão? E outra coisa, esse candidato vai ser puxado de fato por ele virá aqui fazer campanha, ele vai pedir voto, em que medida ele iria se manifestar por um candidato desse? É importante lembrar que do ponto de vista das pesquisas, no Nordeste, ele não tem um peso muito grande. Então, numa eleição para deputado federal, deputado estadual, talvez essa influência venha até ser maior na eleição proporcional. Nesse momento da leitura, eu não acredito que esse peso vai fazer muita diferença na região do Nordeste, onde as pesquisas apontam que essa influência aqui ela não é muito forte, Hugo. Bom, e só destacando que na quinta-feira está prevista aí a visita do presidente da República à cidade de Alto Parnaíba, e a gente vai estar aqui para a gente comentar sobre essa visita dele aqui. Afinal de contas, vem aí com o senador Roberto Rocha, que traz ele aqui, tenta juntar ali para que colhe a imagem, né? Exatamente, quer dizer, mas o efeito que ele tem tido ainda de uma forma geral nessas visitas, o ministro da Educação teve recentemente, ele mesmo terá com obras, são em áreas, são bolsões ali muito específicos, onde ele tem algum apoio. A gente sabe que ali Imperatriz, sul do Maranhão, são áreas onde ele é recebido com muito mais força popular do que, por exemplo, na capital. Mas tem tempo.
Também a gente está falando disso, analisando a partir do jogo agora. É muito mais do que um ano até as eleições para a gente poder, de fato, saber os impactos de cada grupo político na eleição estadual. E não vamos esquecer que tem as eleições proporcionais, a gente não sabe também, esses personagens são candidatos a deputados federais, estaduais, como é que eles vão operar nessa eleição majoritária. Marcos Saldanha, obrigado. Eu que agradeço. Boa noite. Bom, a gente segue agora com informações da Câmara Municipal de São Luís. O tema violência sexual contra crianças e adolescentes também foi debatido na casa de forma muito forte, com um relato emocionado e corajoso da vereadora Silvana Noeli. Ela relatou que foi vítima quando criança e pediu maior diálogo com familiares. Eu era apaixonada pelo meu tio, loucamente apaixonada pelo meu tio. Eu tinha um respeito imenso como eu não tinha por outro tio. Eu tomava as bênçãos, toda vez que eu olhava ele, tomava a bênção, beijava a mão dele. Era o tio que eu mais amava. Mas inocentemente, em um dia que eu saí da escola, eu quis ir dormir com meu pai. Meu pai não estava em casa, eu não sabia. Fiquei na casa da minha avó. Minha avó dormia na sala, eu fui dormir na cama do meu pai e meu tio dormia na sala, junto da minha avó. E você não sabe? Peço desculpas. O que é você ser surpreendido por uma mão que você toma a bênção? Porque a maioria dos casos de abusos que acontecem dentro de casa. E nós não nos atentamos para isso. Nós temos que saber os indícios. Eu senti naquele dia, deitada de bruços, o que foi o meu tio tentando entrar no meu corpo através do meu ânus. Eu senti todas as dores naquele dia. E eu não tive com quem conversar. Quando a minha filha completou 17 anos, ela chegou e disse para mim: mãe, eu quero lhe contar algo. Aos prantos, chorando. E eu, desesperada, sem saber do que se tratava, eu tive que ouvir da minha filha que ela foi abusada pelo meu tio, o mesmo que me abusou. Hoje, o governador do Maranhão assinou um acordo de cooperação técnica e um termo de doação de blocos de concreto a 4 municípios do estado. Os itens serão utilizados para pavimentar vias públicas em Aldeias Altas, Apicum-Açu, Bom Lugar e Paulo Ramos. O acordo foi celebrado entre o governo, por meio das secretarias de Estado de Governo, a administração penitenciária, com as prefeituras contempladas. A fabricação de blocos é um dos projetos do programa Trabalho com Dignidade, idealizado e executado pela SEAP. O foco é a inserção de mão de obra carcerária na produção de artefatos de concreto para uso em pavimentações. A oficina de trabalho objetiva principalmente profissionalização de internos. Foi destacado que é um projeto inovador em todo o Brasil. Bom, e a gente segue para o intervalo falando daqui a pouquinho falando sobre outros assuntos aqui no Jornal da Guará. A gente volta já. Falando agora sobre um movimento nacional que vai ser mobilizado amanhã, que trata do Dia Estadual de Luta pela Vacinação dos Profissionais de Imprensa. As categorias de comunicação há tempos vêm dialogando com gestores públicos. Se você bem perceber, nós da imprensa não paramos, nem um dia sequer. O nosso telespectador aqui ficou com completa informação apurada acerca dos fatos da cidade e também de todo o estado. Você que está em casa acompanha todos os dias as nossas reportagens. E hoje não é diferente, é mais um dia de luta, de batalha, mais um dia que vamos para a externa, mais um dia que vamos para as reportagens. A pauta está aqui na mão, com todas as orientações que temos que seguir. A equipe também está completa. Além de mim, tem o cinegrafista Luiz Carlos e tem também o nosso motorista auxiliar que está ali dentro do carro. Quando a pandemia chegou ao Brasil, logo se instalou um clima de tensão e precaução. Diversas atividades foram paralisadas como forma de conter a proliferação da Covid-19. Alguns setores ficaram de fora da lista de serviços licenciados. Entre eles, todo o setor de saúde, essenciais no combate à doença, segurança pública, limpeza pública, supermercados, farmácias e outros mais. Na lista também entrou a comunicação.
Jornais impressos, rádios, TVs, assessorias e empresas de todo tipo do ramo continuaram quase que 100%. Afinal, se a comunicação para, como a população seria informada? É a comunicação que vai lá na base, quando a vacina chega no aeroporto, no município mais longínquo, para dizer que chegou vacina, para orientar a população. É o profissional de comunicação que vai no hospital, onde tem fila, que as pessoas estão se sentindo prejudicadas, no centro de vacinação, em qualquer lugar. Ao longo dos últimos meses, anunciamos com disposição todas as categorias prioritárias na vacinação. Entendemos que todos são merecedores porque, de alguma forma, a retomada ou manutenção do serviço destes profissionais é necessário. Mas também entendemos que jornalistas, radialistas, relações públicas, publicitários e todos os profissionais da comunicação já deveriam estar sendo imunizados. A respeito disso, os sindicatos dos jornalistas e dos radialistas do Estado fizeram pedido para que a comunicação, serviço essencial na pandemia, seja acertada como prioridade na vacinação. O pessoal da imprensa, de modo geral, de todos os setores, são pessoas que estão nas prioridades, estão consideradas essenciais. Fizemos essa exposição de motivos, citando leis, citando tudo e tal. Não reverberou, não recebemos uma resposta sequer e continuamos esperando. O presidente do Sindicato dos Radialistas relata que ele mesmo já foi vítima da Covid-19 e que levou tempo se recuperando. De que a gente precisa também estar de certa forma, imunizado. A nossa preocupação é como a de tantas outras pessoas que não querem mais perder familiares e colegas. Nesta pandemia, já perdemos cerca de 10 profissionais da comunicação. Nomes como Roberto Fernandes, Rosinira Alves, Alfredo Menezes, Maicon Rangel, Batista Matos, Carlos Henrique, o Galinho. Profissionais que não vão mais falar aos microfones, escrever para os jornais, preencher suas colunas e sites. Para frear esta lista, basta a sensibilização das autoridades para com aqueles que dão voz às realizações destas autoridades. Assim como anunciamos com gosto a vacinação de professores, policiais, agentes de limpeza, profissionais da saúde, é nosso sonho anunciar que estamos sendo imunizados também. Eu não sei te dizer quantos, mas nós não passamos de 3.000 profissionais no estado inteiro. A comunicação no estado inteiro não passa de 3.000 pessoas, não temos 3.000 pessoas. Trazendo agora a última informação repassada pela Secretaria de Estado da Saúde sobre a tripulação que está diagnosticada com a Covid em um navio com bandeira de Hong Kong. Bom, segundo a SES, 15 testaram positivo para coronavírus e 9 tripulantes apresentaram resultado negativo. As amostras foram encaminhadas para o Instituto Evandro Chagas, em Belém, que fará o sequenciamento genômico para identificar a variante do vírus nos tripulantes. 3 estão internados em hospital da rede particular da capital e apresentam um quadro estável. Os demais continuam na embarcação e seguem assintomáticos. Bom, segundo a SES, toda a tripulação foi colocada em quarentena e isolada em cabines individuais no navio. A embarcação permanece em alto mar, na área de fundeio, e não atracou no porto em São Luís. Bem, e o governo do estado, por meio da Secretaria da Saúde, recebeu hoje um novo lote de vacinas AstraZeneca. São 159.900 doses do imunizante para a continuidade da vacinação para ampla aplicação da primeira dose em pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente. A aplicação da segunda dose do público de 60 a 69 anos. Bom, essas foram as informações de hoje, terça-feira. Para você, uma excelente noite. Você fica com a nossa programação normal e a gente volta amanhã.